E hoje, segunda-feira, temos o quadro Segurança Pública aqui no Bom Dia Litoral. Para isso, eu recebo no estúdio da TVCI Dr. Nilson Diniz, ele que é delegado da Polícia Civil e especialista em segurança pública. E vamos conversar na manhã de hoje, doutor, sobre a questão da legalidade. A gente viu aqui no litoral do estado, nos últimos anos, e eu posso dizer que é um reflexo do Brasil, porque o país inteiro é dessa maneira por causa das nossas leis. Muitas pessoas que cometem crimes violentos, crimes que acabam chamando e chocando a sociedade, elas respondem por esses crimes ou em prisão domiciliar, ou por vezes até em liberdade. E também tem outras pessoas que até são punidas, mas que logo são colocadas na rua, são liberadas pela justiça. Na sua avaliação, por que acontece esse tipo de situação e o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Hoje, como eu mencionei para você, a prisão ela é exceção. Essa é a regra disposta no nosso Código de Processo Penal. Nós temos hoje diversas medidas cautelares que devem ser avaliadas em primeiro lugar. Se essas medidas cautelares não forem suficientes para o acautelamento da ordem pública, para evitar que aquela pessoa volte a praticar crimes, aí sim é decretada uma prisão. Então, a prisão, primeiro, não se aufere ali a necessidade da prisão. Primeiro, se aufere se aquelas outras medidas cautelares, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, são suficientes. Apenas se não forem é que é decretada uma prisão. Então, se as pessoas estão permanecendo em liberdade durante a instrução do processo, é porque existem brechas processuais que permitem que isso aconteça. Agora, a Polícia Civil ela vem fazendo o seu trabalho, vem fazendo as prisões em flagrante, os delegados de polícia vêm representando pela conversão dos flagrantes em prisões preventivas e ali se exaure a atribuição da Polícia Civil. Depois que o inquérito policial ele é relatado, concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, a atribuição da Polícia Civil se encerra. A partir dali é a denúncia do Ministério Público, instauração da relação processual e o curso da ação penal. Isso que tem que deixar muito bem claro. A Polícia Civil vem trabalhando, não tem ninguém que aqui, não vamos apontar decisões equivocadas, não se trata disso. Hoje, tanto o juiz, quanto o promotor, quanto o delegado de polícia, eles têm que se basear no que a norma diz e é isso que está sendo feito. Então, muito difícil apontar a responsabilidade de um desses órgãos públicos a partir do momento que os nossos representantes no Congresso Nacional legislam dessa forma. Então, se existem brechas processuais, é porque o nosso legislador, o nosso representante, editou um ato normativo nesse sentido. Você tocou num ponto muito importante. É sempre interessante a gente falar para o público de casa como funciona o país, né? Então, assim, o Brasil ele tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo, que são os nossos congressistas, que são os nossos senadores, deputados estaduais, deputados federais, né? Principalmente deputados federais e senadores, já que estamos falando de âmbito nacional, eles elaboram as leis, que são, então, as leis que os juízes utilizam para poder fazer a justiça, né? Para poder julgar caso a caso. Então, quando o doutor cita, olha, se tem essa situação, se tem todo esse cenário, é porque a nossa lei, ela permite. Na sua avaliação, de forma bem objetiva, você acha que as nossas leis estão defasadas? Você acha que o judiciário, ele hoje tem como amparo legal leis que foram datadas de muito tempo atrás e a gente precisa discutir, os nossos representantes precisam discutir um novo código de lei ou pelo menos atualizar? Não, com certeza. Além disso, temos que fazer uma reformulação muito significativa do próprio sistema carcerário, que hoje já demonstrou que não ressocializa ninguém. Então, por que hoje a prisão ela é exceção? Porque a prisão ela não consegue ser solução para nada também, se você parar para pensar nesse sentido. Você pega, por exemplo, um autor de um crime bem brando, como um furto, você coloca esse autor de furto na universidade do crime. Pois é. E como é que ele sai? Às vezes ele sai faccionado, integrando uma organização criminosa. Então, esse é um grande problema. Não é só verificar a legislação, se a legislação hoje é falha, não condiz com a nossa realidade. A nossa mudança tem que ser muito mais abrangente. Temos que pensar, de fato, num sistema carcerário que ressocialize.
não que coloque a pessoa na rua pior do que ela ingressou nesse sistema. Então, essa discussão ela é muito grande, ela transcende até a própria discussão acerca do nosso diploma legal, do nosso Código de Processo Penal. Temos que avaliar também o sistema carcerário, porque apenas com um sistema carcerário que possibilite a ressocialização, vamos poder deixar a nossa norma mais severa para que as pessoas que de fato cometam crimes graves permaneçam durante toda a instrução, se for o caso, presas. Deixar claro também, Pierre, que nós temos dois tipos de prisão provisória, que é a temporária e a prisão preventiva. Essas duas prisões, elas são decretadas antes de que a pessoa seja considerada culpada de fato, tá? Então, por isso são exceções. Antes de condenação, a regra é não prender, porque você tem todo o direito a produzir a sua defesa durante uma ação penal. Aí sim, de fato, se a argumentação do Ministério Público for melhor, for mais forte do que a argumentação da defesa, vai gerar aí possivelmente uma condenação, se tiverem mais elementos probatórios. Agora, para que seja apontado o dedo considerado culpado, só após a sentença penal condenatória. Então, por isso, hoje, que prisão preventiva e temporária são exceções. Você só decreta, por exemplo, uma preventiva se houver grande possibilidade de reiteração delitiva, dessa pessoa voltar a praticar crimes, se ela atrapalhar a instrução da ação penal, ameaçando testemunhas. Então, existem algumas regras que fazem com que sejam decretadas essas prisões provisórias. Mas destaco, são prisões decretadas antes de que se comprove a culpa de fato daquela pessoa. Por isso que não pode ser decretada à torta e à direito, apenas em algumas situações excepcionais. Doutor, para a gente finalizar, eu não gosto e não irei fazer isso agora, que é entrar em um caso específico, mas eu vou contextualizar com essa situação recente que aconteceu aqui a minha pergunta. Tivemos então ontem, aqui na cidade de Paranaguá, um homem acusado de cometer um estupro contra uma menina de 3 anos, uma criança de 3 anos. E durante toda a ocorrência, os policiais relataram para as equipes de veículos de comunicação que estavam no local que ele já tinha passagens por cometer outros crimes contra crianças. Não se sabe ainda a natureza desses crimes e tudo mais. Então, o que acontece para uma pessoa, e aí agora sim entrando no modo geral, não falando desse caso específico, o que acontece para uma pessoa que é acusada de já ter cometido crimes graves, ou já cometeu e já ficou comprovada, já foi até condenada por cometer crimes graves, e essa pessoa depois, ela mesmo assim, fica na rua, fica em liberdade. O que acontece? A gente entra no mesmo assunto, são as nossas leis. Você acha que a gente tem brechas nas leis suficientes que permitem situações como essa? Com certeza, Pierre. Se a pessoa... Agora é muito difícil analisar um caso concreto sem saber realmente. Ele foi processado em todos esses casos? Ele foi ao menos investigado em todos esses casos? É importante entender esse caso concreto para poder tecer qualquer tipo de comentário. Agora, se a pessoa está em liberdade, vamos considerar aí que ela tenha sido condenada em primeiro grau, ainda está em fase recursal, não se justificou naqueles autos a decretação de uma prisão, ela está em liberdade em respeito à nossa legislação. Então, precisa saber. Agora, uma pessoa que ela é inveterada na prática de crimes, que ela comete crimes de cunho sexual, reiterando essa conduta o tempo todo, ela já demonstrou que ela é um risco à ordem pública. Se ela permanecer em liberdade, ela vai continuar praticando crimes. Então, nesse caso, havendo uma investigação instaurada e elementos probatórios suficientes, pode ser representada por uma prisão. A autoridade policial pode representar por uma prisão preventiva, demonstrando que aquela pessoa livre, ela vai continuar praticando crimes. Mas, como eu mencionei, é preciso entender o histórico criminal dessa pessoa, se de fato ela foi processada em todos esses casos ou não, se ela já ostenta alguma condenação, para que esses elementos sejam utilizados agora nessa prisão que ocorreu, uma prisão em flagrante, bem possível, para que o delegado de polícia que conduz esse procedimento, se entender que for o caso, fazer um pedido formal pela conversão desse flagrante numa prisão preventiva. Doutor, é sempre um prazer enorme tê-lo aqui, o nosso tempo já se esgotou. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pierre. Até semana que vem. Uma ótima semana.